Vamos estar à conversa com Ana Machado, a fundadora da Imo Expansão, uma imobiliária de referência na Figueira da Foz e não só. Agora, para assinalar este 20º aniversário, Ana Machado escreveu um livro que dá pelo nome de Casos e Casas. Ana Machado, muito bom dia. Neste 20º aniversário, o que é que levou a escrever o Casos e Casas? Eu tenho bastante experiência, porque estou ligada ao setor imobiliário há mais de 20 anos. Porque a Imo Expansão é de 1992, mas, entretanto, eu já estive ligada a outra empresa, tanto de construção como de mediação imobiliária, embora me identifique e seja reconhecida como a Ana da Imo Expansão. Acontece que, quando deste aniversário, eu resolvi fazer um tributo a todos os meus colegas de profissão que vivam com paixão esta profissão, porque é com paixão que eu a vivo. Eu costumo dizer que pagava para trabalhar na Imo Expansão. É uma paixão que se vive, mas neste momento, e vamos já ao livro daqui a pouco, neste momento também o setor está a passar por uma determinada crise. Crise também já é um nome. Já entrou na moda a crise, a palavra crise. Se dissermos que o mercado está neste momento mais, digamos, mais estabilizado, eu chamar-lhe antes isso. Ou seja, todos nós reconhecemos que, tal qual um balão, quanto mais se sopra, pode soprar-se, ele pode ser enorme, mas um dia vai inevitavelmente rebentar. E o imobiliário é igual. Ou seja, estava a atingir preços incomportáveis e para a qual o próprio valor em si, digamos, o material, não correspondia realmente àquilo que se pagava por eles. Porque Portugal não é um país rico e atingia aí preços, chegou-se a pagar em zonas, sei que são algumas zonas que são classificadas de nobre, mas chegou-se a pagar 150, 170 mil euros por um T1 de 47 metros. Ora, é óbvio que isso não poderia continuar porque nós não estamos no Dubai. Fala-nos um pouco da Ana Machado. A Ana Machado tem as origens da Ana Machado são minhotas. São minhotas. Eu sou da capital da cultura, ou seja, sou de Guimarães. Nascida e criada exatamente... Olha, falta a espada neste caso. Eu também tenho uma espada psicológica, não uma espada de... Eu costumo dizer que tenho uma espada de fogo invisível, porque costumo queimar aquilo que não me é favorável e usá-la naquilo que para desbravar caminho, tipo sapadores. E por isso também tenho essa espada e sou exatamente da freguesia, eu sou da Azurém. Claro que não havia o conceito de freguesia quando foi feito Guimarães, não é? Quando a fundação, quando o governo da nacionalidade não havia esse conceito, mas o castelo está lá e a freguesia chama-se Azurém e eu nasci em Azurém. Você veio do berço da nação para a cidade, para o berço do mar, digamos assim. Como é que deu esse salto? É assim, eu não vim para o berço do mar. Eu tive uma infância um pouco conturbada, éramos 14 irmãos, somos vivos neste momento 9, com dificuldades muito grandes. Eu fui criada a partir de determinada idade numa aldeia de Felgueiras e acontece que é óbvio que eu fui para Lisboa. Fui para Lisboa, depois de Lisboa fui cabeleireira e depois então vim para a Figueira da Foz. E realmente, digamos que eu sinto no meu coração que toda esta minha busca de vários sítios por onde passei, que a Figueira era realmente aquilo que eu procurava. Eu gosto de terras planas, gosto muito, muito, muito do mar. Eu gosto de estar, e tal como na vida, eu gosto de estar num local onde abranja tudo. Eu não gosto de coisas cineosas, gosto de coisas planas, realmente, mesmo nos relacionamentos, nos negócios, em tudo na vida. Considera-se uma mulher guerreira, vem do norte, de espada na mão, espada psicológica, considera-se uma mulher guerreira, sempre lutou pelos seus objetivos e conseguiu. Como é que a Ana se define? Eu defino-me como uma pessoa
que, embora tenha vindo a mudar, porque nós vamos mudando, até porque a idade também... Vai se tornando mais flexível ou inflexível? E no meu caso, eu acho que estou melhor pessoa. Pelo menos tenho consciência hoje mais dos meus defeitos, como seja extremamente impulsiva, inconsequência, emotiva demasiado. Eu costumo dizer que as minhas asneiras dão mesmo asneiras, como as minhas coisas boas dão mesmo coisas boas. Mas sempre que faço o bem, ou pelo menos tento fazê-lo, começo a sentir um prazer cada vez maior nessa postura. E, portanto, o que faz também com que eu busque exatamente essa sublimação de personalidade, que é óbvio que não é fácil. Tanto mais que, dada toda a vivência que eu tive, uma infância um bocado até no meio... mesmo físico agressivo, eu sempre que me estendiam uma mão, eu acreditava sempre que era para me darem uma bofetada. Hoje vou entendendo que, graças a Deus, a maior parte das vezes, quando me esticam a mão, é mesmo para me fazer uma carícia. Ana Machado, agora, 20º aniversário da Imo-Expansão, lança o livro Casos e Casas. Vamos falar um pouco do livro. Quando é que teve a ideia, acordou de manhã e disse vou escrever um livro, ou como é que surgiu? É uma faceta que lhe faltava? Eu tenho muitas coisas escritas, porque realmente a mediação imobiliária é um lugar onde tudo acontece, porque na vida também tudo acontece. E uma imobiliária é um local de pessoas e, como tal, tem casos. E eu fui-os apontando ao longo do tempo, paralelamente, não foram só, digamos, o livro não é só meu. Eu estive ligado aos órgãos sociais da APMIP, que é a Associação de Mediadores Profissional de Mediação Nacionais, de Mediação Imobiliária Nacional. Eu estive ligada à APMIP Nacional, aos órgãos sociais, 10 anos. Ocupei vários cargos dentro da estrutura, contribuí em muito, porque a Associação de Mediadores Imobiliários não gozava, quando ela foi feita, não gozava do prestígio que ela hoje goza. Hoje estamos no FIAPSI, somos chamados, temos representação em vários locais estrangeiros e o que é que quer dizer? Que nessa altura eu ouvia também os meus colegas e por isso o livro tem casos passados com bancos, com notários, no Porto, ou seja, não são só casos meus. E alguns eram realmente uns hilariantes e outros, pelo menos, eram estranhos. Pode-se dizer que no livro Casos e Casas, poderá encontrar histórias hilariantes, como você falou, como também se poderá encontrar algumas injustiças que, se calhar, foram feitas ao longo dos anos. Justiças? Injustiças. É assim, sabe que eu também tenho uma qualidade. Aliás, há de reparar, este livro está também até em contraciclo, com o cinzentismo que se vive. Eu não tenho por hábito analisar as injustiças. Curiosamente, e acho que quando isso acontece, quando nós nos sentimos injustiçados, eu não me sinto nunca injustiçada porque eu tenho um grande sentido de justiça. E acho que, na maior parte das vezes, quando as coisas me correram menos bem, a culpada realmente em 90% dos casos fui eu. Ou porque atraí as pessoas indevidamente e se as atraí, como diz Richard Barnes, cada coisa ou situação somos nós que atraímos. E por isso foi porque eu deixei. Porque nada, eu costumo dizer uma coisa curiosa, quando às vezes me falam até de concorrência, eu não sinto concorrência. E a provar está o facto de ter escrito um livro de tributo aos meus colegas, de os ter convidado para o lançamento do meu livro e o casino estava cheio e muitos deles eram meus colegas. Eu sinto por todos eles um grande respeito profissional, por outros uma relação cordial e por outros ainda uma grande amizade. Porque eu acho que se há muitos cafés, muitos cabeleireiros e muitos supermercados, também pode haver muitos mediadores imobiliários. E então, mesmo na concorrência, que chamam concorrência, eu chamo-lhes parceiros de atividade ou pessoas na mesma atividade. Não tenho este conceito, como não tenho o conceito de pessoa má. Eu tenho o conceito de pessoa menos, não é boa. Ou seja, eu nunca digo que uma pessoa teve uma atitude má. A pessoa teve uma atitude que não foi boa. Portanto, eu não analiso pela injustiça, eu analiso pela justiça. Isto é apenas um livro que digamos, conta casos
insólitos, improváveis, casos improváveis, como, por exemplo, vocês chegaram a um apartamento e sabia que o proprietário tinha morrido, e quando abre a porta, deparar-se com o proprietário, expectante ali, vestido com a mesma roupa que você conhecia, no hall. Imagino que é, você chamar-lhe um fantasma, mas depois, bem analisada a história, não tinha fantasma nenhum, era apenas o irmão dele, que era gêmeo, e que por acaso até tinha a roupa do irmão, ou pelo menos roupa igual, e o que fez também, quando se abriu a porta, dado à surpresa, também não se analisou mais pormenorizadamente, foi, terras para que te quero, não é? Galgar os degraus de 2 em 2, por ali abaixo, e o vendedor teve uma experiência de ter visto um fantasma, não é? Por isso, foi essas histórias, As histórias que se podem encontrar aqui no livro que Ana Machado escreveu. É nesse livro que eu conto essas histórias. São histórias reais, verdadeiras, passadas comigo, com colegas, com bancos, como eu disse, mas que têm rosto e foram exatamente, inclusivamente, a linguagem foi mesmo assim. Ana Machado, para terminar, quem é que faz parte deste livro? Quer fazer algum agradecimento especial? Eu sei que já me falou em alguns nomes que participaram aqui no livro. Ou seja, antes de mais, o Mário Silva. O Mário Silva, o pintor Mário Silva, é um amigo de sempre e para sempre. Foi uma pessoa que, desde que eu cheguei à Figueira da Foz, é meu amigo. Tanto ele como a sua família. Eu conheci o seu filho muito pequenino, ele hoje já é um homem. O que acontece? Eu falei com ele e disse: Mário, eu quero escrever um livro e queria que tu fizesse a capa. Depois da capa passou à ilustração. E neste momento a capa é a nossa montra, segundo a leitura e o olhar do mestre, é a nossa montra, com 2 turistas a olhar para a montra e a achar que temos imóveis de qualidade, pelo formato da sua postura, e entretanto lá dentro tem ilustrações inéditas de 1944 a 1958. São casas feitas a carvão que o Mário fazia naquela altura, em que sentava em qualquer lado à espera de qualquer coisa, e ele tinha que desenhar, não era? E então, porque tal e qual um poeta que tem que escrever, os pintores têm que pintar, seja naquilo, ou desenhar, seja aquilo que for, e ele fez esses desenhos. Eu fui, mais o filho dele, a quem agradeço também, fazer uma busca, encontramos, não chegando, porque realmente não havia muitos, ele sentou-se na expansão, calmamente uma tarde, e voltou a fazer desenho, o que são também inéditos. E eu agradeço muito ao Mário, e agradeço principalmente ao Mário, ele não ter receio que a singeleza do meu livro tivesse machucado a grandeza que o seu nome e a sua imagem encerra como pintor, como homem e como artista, óbvio. E porquê? Porque ele não temeu, porque quem tem brilho não teme coisa nenhuma, porque quem tem brilho, brilha sempre, mesmo que seja no meio da escuridão. Ana Machado, uma poeta, agora não se vai ficar por este livro, vai escrever, vai continuar a escrever, ou vai esperar que faça mais 20 anos e no 40º aniversário da Expansão a que lançará outro? Ou seja, este livro é o primeiro evento da Expansão. Neste ano, nós vamos comemorar o 20º aniversário da Expansão durante todo o ano. O próximo é uma sessão de autógrafos que estou à espera que a administração do Hospital da Figueira da Foz me contacte para acordarmos o dia solidário para o Serviço de Pediatria da Figueira da Foz. Logo a seguir vai ser um evento que eu não posso dizer porque realmente é a nível, vai trazer figuras nacionais. E quanto a... Pronto, são 3 eventos, este ano eu não vou ter muito tempo para pensar num livro. Depois se verá, se calhar, se escrever outro. Ele, embora não tenha de conhecimentos, digamos, literários, não sei se o conseguirei fazer, mas como eu falo com a alma, quem sabe se até sai bem, então aí eu quero escrever um livro, quem sabe, já mais de emoção, mais a contar talvez vivências, emoções, o que se sente quando se compra uma casa ou se vende, porque também há muita dor às vezes na venda e também há muita alegria na compra, mas também há alegrias na venda e por isso todas essas emoções talvez eu consiga traduzi-las, porque o imobiliário é realmente um setor que tem muita emoção. Ana Machado, muito obrigado e muito bom dia e foi um prazer.
estar à conversa consigo. Muito obrigada também e espero que o sucesso para a vossa Figueira TV, porque a Figueira precisa disso e espero que vocês compreendam aqueles que agora no início, que eu sei quanto é difícil o início. Quando nós temos o vinho, todos querem comemorar connosco o vinho, mas quando é para plantar as videiras, eu sei o quanto é difícil. Espero que realmente consigam. Muito obrigada.